final da noite, a gente que trabalha com o canal, né, do Vargas Santos TV, a gente sempre dá uma olhada nas notícias que falam a respeito do Santos. E nesse momento eu estou assistindo um jogo do Campeonato Brasileiro, evidentemente, que está passando Palmeiras e Grêmio. Esse jogo está sendo lá na Arena do Grêmio e o Palmeiras está ganhando por 1-0. E aí, verificando as notícias do Santos, eu estava dando uma olhada no conteúdo do Sormani, dei uma olhada no conteúdo também do Rodolfo, olhei também um pouco da live do Ademir Quintino e a surpresa, né? Não sei se para muitos, mas pelo menos para mim, eu acho que não fez tanto efeito assim. Mas para você que está ligado e está chegando agora no meu canal Vargas Santos TV, o Neymar, pessoal, inclusive teve até uma reportagem do GE, Ana Caedo, juntamente com José Edgar de Matos, soltou uma matéria hoje, umas 3 horas e meia, 4 horas atrás, que o Neymar sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Você lembra aquela mancadinha que o Neymar deu, batia a perna no chão, o pé no chão, colocava a mão no joelho, aquele joelho operado dele que demorou muito para ele voltar, e ele continuou dentro da partida, né? E foi constatado, inclusive ele foi poupado, melhor dizendo, para essa partida que teve dificílima ontem contra o Internacional, né? E a gente achou meio estranho porque poupado no momento que o Santos precisa realmente do jogador, o time adversário já estava com receio, com muito medo a respeito do Neymar, que o Neymar, na mínima condição física, realmente ele faz diferença, é o melhor jogador do time do Santos em condições de qualquer time do Brasil, a gente sabe disso. O problema do Neymar é o condicionamento físico, pessoal, né? E para um jogador com a idade que está, 2 anos, né, parados aí praticamente, com lesões importantíssimas, né? A última aí do joelho esquerdo, ligamento cruzado, a famosa LCA, o Neymar realmente, apesar de ser um jogador, né, ele também é um showman, então ele tem muitos compromissos, e o fato dele, talvez não, pessoal, muita gente fala que o Neymar não se cuida, né? E a gente sabe que o Neymar realmente, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vai falar, mas o fato do Neymar não se cuidar do jeito que tem que se cuidar para um atleta de futebol, fica difícil realmente as contusões não vierem, né? O fato do Neymar realmente não se dedicar 100% ao futebol dentro do Santos, realmente fica muito difícil. Então o Neymar se lesionou novamente, não foi uma surpresa para mim, vou ser bem honesto com você, até porque o Neymar, com essas deficiências que ele tem, né, não de futebol, mas do fato do corpo dele ainda precisar de muita velocidade, ainda o Neymar precisa de muita força física, o pouco que ele tem, quando ele coloca para jogar, a exemplo do que aconteceu contra o time do Mirassol, ele saiu na cara a cara com o gol e fez um baita de um golaço, né? Coisas que se fosse outro jogador também, talvez não teria tanta tranquilidade assim para fazer o arremate e concluir em gol. Agora, com que a gente vai falar a respeito dessa lesão do Neymar, que vai ficar fora dessas 3 próximas partidas, né? Que seria contra o Sport, que vai ser sexta-feira agora, né? Depois o Santos vai pegar o time do Juventude, talvez já numa situação de rebaixamento. O Juventude vai ter uma partida importante também. Se vencer, tem ainda chances de permanecer na primeira divisão. Se perder, praticamente o Santos vai jogar contra um segundo rebaixado, exemplo que acontece com o time do Sport. E na última rodada, o time do Cruzeiro lá de Minas Gerais talvez venha com um time misto, né? Agora é importante a gente frisar o seguinte, pessoal, nessas 3 últimas partidas, com certeza vai ter a famosa mala branca aí. Então não pense que vai ser fácil, embora o Santos precisava, né, já desde o início do campeonato não perder pontos bobos, né? Que agora tem a obrigatoriedade de vencer esses 3 últimos adversários. O Santos empatou ontem, né? Precisávamos do Neymar. E com essa notícia que aconteceu hoje da Ana Caedo, falando da lesão do jogador, eu estava vendo um pedacinho do Ademir Quintino, cara, e ele gravou um repórter, juro para você, quando eu peguei, tá bem no final. O pai do Neymar, que parece que tá numa festa da NR Sports, né? Com aquele lance
da marca Pelé e tudo mais. O repórter falou a respeito da lesão do Neymar. Ele meio que não disse que não sabia. Ora, pessoal, difícil, né? Muito difícil. O primeiro que sabe quando isso acontece são os agentes, né? E o médico também. O Santos não se manifestou, não está falando absolutamente nada. O pai do Neymar ficou sabendo que ele teve problema no último jogo contra o time do Mirassol e falou que o repórter falou na frente dele que nem ele está sabendo, né? Então, pessoal, assim, a gente tem que ser bem específico e ao mesmo tempo honesto, né? Com os torcedores do time do Santos. A gente sabe que o Santos protege demais o Neymar, blinda o Neymar de todas as maneiras, mas não tem jeito. A notícia realmente sai da onde a gente menos espera. E aí, aqueles que cobrem o Santos no dia a dia, que tem suas fontes, que lá fica o tempo todo lá dentro e comentam a respeito das verdades que acontecem internamente do time do Santos, não tinha por que essa notícia não sair. O que eu achava estranho é que o Neymar ser poupado por um jogo importantíssimo que foi ontem, e que felizmente o Santos conseguiu um ponto, porque era para o Santos ter tomado uma goleada, né? E hoje vem a notícia, essa bomba que aconteceu de fato e de verdade, que o Neymar não participará. Provavelmente não vai participar, porque essa lesão, pessoal, eu fiz 2 cirurgias no joelho, porque eu também já fui atleta, joguei aqui no Paulista de Jundiaí, na época juvenil, depois eu joguei futsal pra caramba, mas eu tenho 2 lesões importantes no meu joelho. A do joelho esquerdo, eu operei o ligamento cruzado posterior, que é mais difícil do que o anterior, que é a famosa LCA. O meu foi posterior, não é qualquer médico que faz. Foi difícil a recuperação, né? Agora, no joelho direito, eu também fiz uma artroscopia. Pode ser esse o problema do Neymar. A gente não sabe o quanto o dano chega a ser problemático, né? O fato é que se isso acontecer, o Neymar tiver que realmente fazer uma cirurgia, normalmente é a artroscopia que é feito, eu não sei como que tá lá dentro, né? Porque foi o mesmo joelho operado que vitimou ele praticamente 2 anos aí. O Neymar tá sofrendo pra caramba por conta disso. Não sei o quanto grave isso deve ser. Eu fico meio com receio assim, porque o Santos não dá informação, a gente nunca fica sabendo informação do time do Santos, né? Eu tô aqui falando porque se isso aconteceu de fato, de verdade, me parece que é de fato, né? E o Neymar vai fazer falta, cara, independentemente de qualquer coisa. O Neymar tem um contrato vigente ainda com o time do Santos. É um jogador que, independentemente da condição física, bota medo no time adversário, coloca torcedores a mais dentro dessa competição, independente do Santos, independente para onde ele vai no Brasil. É um jogador que, quando a pessoa está sabendo que o Neymar vai jogar, é sinônimo de receio, de medo, de respeito, né? Por conta daquilo que o jogador, em um pequeno espaço de tempo, por uma jogada, um passe, ele pode fazer, né? E o Santos vai ter que se ressentir dessa situação, né? Vai ter que realmente catar os cacos aí e fazer, de fato e de verdade, permanecer aí de repente com o Tassiano. A gente não sabe, todo mundo tá metendo o pau no Tassiano, mas aqueles jogadores ontem, independentemente da escalação, que eu me considero que o Juan Pablo Vojvoda foi muito mal, depois consertou no segundo tempo, né? O Santos vai ter que se contentar com esses jogadores aí até o final. É uma pena realmente se o Santos vier nas suas redes sociais e falar a respeito daquilo que aconteceu, né? Então, para 2025, realmente o Neymar não participará mais do Campeonato Brasileiro. Só resta a gente realmente rezar, né? E torcer para que o time do Santos, nesses 3 últimos jogos, o Santos consiga pelo menos 2 vitórias e na última partida consiga pelo menos um empate. O ideal seria 3 vitórias, né, pessoal? Mas a gente sabe que nos bastidores muita coisa vai rolar e o torcedor santista, apreensivo, da mesma maneira que ficou no primeiro tempo da partida de ontem, o Santos não jogou absolutamente nada, vai ficar realmente possesso se o Santos não for e não permanecer na primeira divisão, né? Esse é o desejo do torcedor santista. Agora, se isso vai acontecer, a gente torce para que isso aconteça, mas a gente tem que ter a dúvida, né? A gente não tem certeza disso tudo que vai acontecer. Tem muitas combinações, né? O Santos precisa fazer o seu papel, só que a gente sabe que isso
tem um fator emocional. Teve entrevista ontem do Juan Pablo Vojvoda, quando perguntaram a respeito do Neymar, ele falou que jogaria contra o Sport, já não tá sabendo legal o que aconteceu nos bastidores, né? É isso, cara, o Santos é uma bagunça e o torcedor santista perde muito com isso. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está ligado aqui no meu canal, Vargas Santos TV. Até a próxima, pessoal. Esperamos que com um pouco mais de sorte, né? Tchau.